Você sabia que o processo de educação, mesmo que preso a procedimentos, pode ter um trabalho constante de criatividade? Quer saber mais? Vem conosco! Aqui é o Ítalo. E aqui é a Letícia. Nós somos o grupo Transversos, um grupo que pesquisa arte, inovação e criatividade para o desenvolvimento humano. A nossa proposta é unir conhecimento e entretenimento para falar da importância da criatividade. Desenvolvemos esse assunto aqui nos vídeos e também em treinamentos corporativos presenciais. Toda quinta-feira trazemos mais um vídeo sobre o ato de ser criativo em alguma área da vida humana. Se você se interessa pelo assunto e quer saber como desenvolver sua vida de modo produtivo e consciente, é fácil. Basta se inscrever e apertar o sininho. Pode nos seguir também no Facebook e no Instagram. Estamos sempre trazendo um conteúdo especial para você, a partir de estudos científicos, culturais e artísticos. Esse canal foi feito para resolvermos as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto de ser criativo. Nos ajude a ajudar vocês deixando perguntas e propostas de assuntos aqui embaixo. Excelente ideia! Letícia, você já se deu conta de uma coisa? Que a gente sempre inventa um pretexto bobo para introduzir os assuntos do vídeo? Fora isso, eu estava pensando aqui como nunca ensinaram criatividade nas escolas. Como assim? Nunca tivemos uma disciplina que trabalhasse diretamente com a criatividade. Também não existe um curso universitário para ser criativo. Bom, isso é verdade. Talvez seja por isso que a escola seja tão chata. Bom, na verdade, né? Tive uma ideia. Lá vem. Saída pela esquerda! Vamos fazer um curso de graduação em criatividade. Ai, como é que você pretende fazer isso, Ítalo? Ora, muito simples. Vamos preparar um currículo de disciplinas que ensinam e estimulam a criatividade. Assim vamos recriar toda a educação para que deixe de ser chata. Ah, é? E como é que seria esse currículo? Bom, poderíamos fazer disciplinas com títulos divertidos como Aprendendo a Errar Sem Morrer na Tentativa, ou 1000 Formas de Abrir uma Garrafa. Ai, parece bem legal, sabe? Mas como é que você vai avaliar os alunos? Essa coisa de avaliação é muito chata. Mas como é que nós vamos saber se entenderam do assunto? Bom, não sei. Vai ter que ter lista de presença. Fazer chamada é coisa muito chata. Mas aí vamos colocar no mesmo nível quem participa das aulas e quem não aparece? Isso é verdade. Ó, nós já falamos aqui que a criatividade não é algo que simplesmente se adquire e se guarda, mas uma experiência da qual podemos participar. Droga, achei que tinha acendido a lâmpada da ideia. Então você vai ficar no escuro. Droga. Adeus de novo. Bom, essa foi mais uma das nossas brincadeiras pedagógicas. Estamos aqui para falar do difícil e incrível processo de educação. E a sua relação com o processo criativo. O primeiro ponto que temos que levantar é sobre a brincadeira que fizemos. Nós já defendemos neste canal como a criatividade deve ser vista enquanto uma competência que se pode desenvolver com o trabalho. Só que precisamos deixar claro também que o desenvolvimento criativo não é algo mecânico. Não é como se colocássemos um software novo e tudo mudasse de repente. Toda área pode ser desenvolvida criativamente, pois a criatividade é um suplemento que acompanha o ser humano. Assim, qualquer disciplina escolar pode provocar a criatividade, dependendo como ela for orientada. Nós devemos lembrar que a educação no país recebe pouca atenção das autoridades públicas e a sociedade civil procura um culpado para responsabilizar. Normalmente gostam de culpar o professor por ser pouco interessado ou por defender algum tipo de ideologia. Isso é uma grande bobagem. Transformar a educação formal exige um plano global de ação. Mas a sociedade civil pode fazer a sua parte, dando suporte ao ensino e aos educadores. Para que possamos ajudar nas mudanças educativas, precisamos entender o seu processo para pensarmos como a criatividade pode estar mais presente.
Uma coisa que poucos sabem sobre a educação atual é que ela é um fruto da Revolução Industrial. O desenvolvimento do capitalismo no século XVIII fez com que necessitássemos de uma mão de obra mais capacitada. Assim, a educação que era para uma minoria precisava ser estendida para as grandes massas. Isso também trouxe consequências para o modo como é o modelo de educação no mundo ocidental. Ela precisa ser padronizada. Isso aconteceu em sua base. Ela é composta de 3 pilares: currículo, ensino e avaliação. Isso implica que se pensa o que se deve ensinar, como se deve passar esse conteúdo e de que maneira se sabe que o estudante aprendeu a matéria. Todas essas áreas são vítimas de uma padronização absoluta. Existe uma ordem que organiza os saberes e suas importâncias. Também acabam reforçando uma competição em que apenas os melhores dentro desses padrões são vistos como relevantes. Isso gera ansiedade e depressão. E hoje ainda sofre de uma corporativização. Abriu-se mão do papel do serviço público para a iniciativa privada, privilegiando o lucro e a diminuição de gastos, mas sem mudança efetiva na totalidade do problema. Precisamos urgentemente de meios mais criativos para a pedagogia. No entanto, é uma ilusão achar que a criatividade pode ser facilmente colocada dentro de uma caixa, em que tudo tem de obedecer um padrão pré-selecionado. E não pense que esse quadro é algo que só acontece no Brasil. Vários países reproduzem esses dilemas e parecem nos levar para situações críticas. Estamos vivendo uma era em que não temos qualquer previsão do futuro. Várias formas de emprego vão desaparecer, novas tecnologias vão surgir, crise ambiental, crise sanitária e conflitos sociais. Diante disso, precisaremos de uma educação que possa despertar a adaptabilidade a mudanças e ainda possa produzir novas ideias. Isso significa que precisamos de uma educação que possa preparar um novo tipo de cidadão para uma nova sociedade que ainda não chegou. Diante disso, vamos colocar aqui como algumas visões pedagógicas podem dialogar com a criatividade. De que maneira elas entendem o processo criativo na educação? Não defenderemos uma como superior à outra. Temos condições de mudar o contexto educativo pelas diferentes visões que já existem. Para começar, podemos falar de Jean Piaget, o educador suíço que desenvolveu a epistemologia genética. Sua teoria era baseada com foco na interação estrutural. Todas as ações, o crescimento e as invenções dependem das interações dos indivíduos com o meio. Não são todos estudiosos que pensam que Piaget tinha uma teoria da criatividade. Ele tinha, de fato, uma explicação da formação cognitiva a partir dos processos biológicos e psicológicos. É a partir dela que podemos pensar no processo criativo. Segundo ele, o ser humano funciona pelo desenvolvimento de esquemas, formas de estruturas mentais que organizam um indivíduo com o meio. Quando alguém acrescenta um dado novo a um esquema, ele faz uma assimilação. Quando alguém transforma o esquema diante de um estímulo, ele está fazendo uma acomodação. Para que as acomodações sejam bem-sucedidas, é preciso um processo de equilibração. Ela sabe unir o que assimila com o que acomoda. Desse modo, a visão de criatividade de Piaget estaria relacionada com essa dialética de movimentos cognitivos. Seríamos criativos, segundo a sua teoria, pela capacidade de perceber estímulos além da nossa individualidade. E a partir deles, saber acomodar nossas estruturas mentais com as novidades recolhidas. O modo como integramos a realidade em nós seria sua explicação para como o ser humano pensa criativamente. Outro autor, que é um dos cânones do processo criativo e pode ajudar a entender a criatividade, foi Lev Vygotsky. Autor russo, era formado em Direito, mas se destacou com a criação da psicologia cultural histórica. Sua perspectiva é mais associada à dimensão social do desenvolvimento humano. Vygotsky acreditava que as funções cognitivas do ser humano transformam-se pela mediação com instrumentos e símbolos. Ele não trabalhava com funções mentais fixas. O cérebro seria um sistema aberto.
no que toca o nosso tema, a criatividade, Vygotsky acreditava que ela surgia sempre que o ser humano criava algo novo. Isso implica na criação de objetos, obras artísticas ou conceitos intelectuais. Para Vygotsky, tratava-se de um processo coletivo de recombinar descobertas pré-existentes. Ele pensava que cada indivíduo traz uma pequena inovação. É no seu conjunto que ocorrem as grandes transformações humanas. Também acreditava que a criatividade infantil está ligada às experiências vividas e imaginadas. Quanto mais a criança tiver, mais condições terá para criar. O terceiro grande nome para pensarmos o processo criativo na educação foi Henri Vallon. O psicólogo francês estabeleceu uma visão integral da formação humana desde a infância. Ele acreditava que era necessário unir várias dimensões no processo educativo: a motora, a afetiva e a intelectual. O cognitivo, assim, não é necessariamente mais importante que o contato com as emoções e o desenvolvimento do movimento corporal. É a pessoa e sua gradual conscientização de um eu que vai cuidar de integrar essas dimensões diferentes. Podemos entender o ato criativo como a união das nossas capacidades cognitivas, emocionais e corporais em uma forma inédita. Quando algo novo surge nesse processo integrativo, estamos diante da criatividade. Na criança, o principal local para essa integração seria pela brincadeira. Para isso, é muito importante focar no corpo como o meio de expressão e experimentação. E isso só acontece se permitirmos espaço para que a afetividade aconteça. A emoção move a expressão humana. Facilitando canais de expressão afetiva, já promoveríamos condições para o despertar da criatividade. Para encerrar o nosso tour sobre teorias pedagógicas, não podemos deixar de citar um dos maiores educadores brasileiros, Paulo Freire. O educador pernambucano destacou-se pela alfabetização de adultos com experiências revolucionárias na década de 60. Por buscar a criação de uma pedagogia crítica, acabou sendo exilado no período da ditadura militar. Sua ideia parte que a educação começa na vivência comunitária. Educador e educando compartilham o mesmo mundo. É preciso um amor concreto pelas pessoas, pois, como ele dizia, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Somente pela conversa conjunta podem-se pensar nos temas relevantes para a comunidade. Com isso, seria possível realizar uma educação crítica e com comprometimento político. O tema da criatividade nunca foi um ponto explícito na obra de Paulo Freire, mas podemos encontrar elementos que nos permitem refletir sobre isso. Sua prática sempre foi voltada para reinventar as práticas pedagógicas, burocráticas e opressoras. Uma praxis educativa horizontal e democrática implica uma atitude criativa e libertadora. O ser humano é um ser de relações e incompleto. Ao reconhecer a sua pluralidade de modo crítico, precisará entender seu contexto e ultrapassar as limitações que o desvalorizam pelas atitudes opressoras. O processo criativo aparece na busca dos temas geradores, os assuntos que são pertinentes à comunidade, através da capacidade de saber perguntar. Em Freire, a pergunta é a conversa. A conversa amorosa com a coletividade, e a pergunta que dela emerge são os princípios criativos de sua visão educativa. Apresentamos aqui 4 visões pedagógicas distintas, apenas para dar uma ideia de que, na realidade, a criatividade não é algo que está distante do ensino. Ela pode ser evocada a qualquer momento, se nós, como sociedade, estivermos interessados em desenvolvê-la. E agora vamos para a nossa dica criativa. Dica Dica criativa. Dica criativa. Aprenda com Piaget, já que existem meios criativos de adaptação em você ao interagir com o ambiente. Aprenda com Vygotsky, que a aprendizagem é um processo coletivo, é em conjunto que criamos. Valorize o aspecto corporal e afetivo como portas para a criação, conforme pensava Vallon. E permita uma vivência política
como pedia Paulo Freire, para descobrir as questões que melhor enquadram os problemas e assim buscar novas respostas. E agora pedimos que amplie a sua cognição e se inscreva no canal. Seja afetivo conosco e use a função motora do dedo para dar um like ou um dislike. Faça o ato individual de ampliar a criatividade coletivamente, compartilhando esse vídeo. E seja crítico conosco, para que possamos conhecer a sua vivência comentando aqui embaixo. É bacana o vídeo, hein? Sim, depois de toda essa informação, não vou ficar mais no escuro. Sim, a educação é o caminho para as luzes. Tchau, pessoal! Tchau, turma!